Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos continuar a leitura do livro de Isaías, vamos ler os capítulos 8 a 10. Esses textos mostram um tempo de grande escuridão em que o povo se afastou de Deus e colheu as consequências disso. Mas mesmo em meio ao juízo, há uma promessa de esperança, a vinda de um filho que traria luz ao mundo, Jesus, isso mesmo. No livro de Isaías encontramos várias profecias sobre o nascimento de Jesus. É um contraste forte entre a justiça de Deus e sua graça futura. Que essa leitura nos leve a refletir em quem temos confiado, na força humana ou no Senhor dos Exércitos. Vamos começar fazendo uma oração. Senhor Deus, estamos prestes a ler a Tua palavra. Sei que Isaías traz mensagens fortes, mas sabemos também que são palavras de alerta e esperança. Nos ajude a entendermos o que o Senhor quer dizer nesses capítulos e nos mostra o que precisamos mudar em nós. Que não seja apenas uma leitura, mas vivamos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, Isaías capítulo 8. A invasão dos assírios. O Senhor me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível, Maer-Salal-As-Baz. Como testemunhas fidedignas, chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias. Então tive relações com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maer-Salal-As-Baz, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Assíria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Ramalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. O Senhor é a nossa esperança. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo o que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês: consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. O príncipe da paz.
Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Profecia contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Por isso o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do Oriente vieram os sírios, do Ocidente vieram os filisteus e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se alegra com os seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolices. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Porque a maldade queima como um fogo, ela devora os espinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo, ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome, devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhes resta a fazer, a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Profecia contra a Síria. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas.
Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações. Porque diz, não são meus comandantes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos, porque o rei disse, eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão no ninho e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra e não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama, como a chama de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Assíria. Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil, e será como quando um doente vai definhando. As árvores que restarem na sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Um resto voltará. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem escapado nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte, porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça. Porque essa destruição, já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda essa terra. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos. Povo meu, que mora em Sião, não tenha medo da Síria, quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão, à maneira dos egípcios. Pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto ao rochedo de Horebe. O seu bordão estará sobre o mar, e ele o levantará como fez no Egito. Naquele dia o peso deles será tirado dos ombros de vocês, e o jugo deles será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Assíria vem a Aiate, passa por Migron, e em Micmas larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, já Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Grite bem alto, ó filha de Galim, escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nob, agitará o punho fechado para o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de grande porte serão derrubadas, e as mais altas serão abatidas. Cortará com o machado as árvores da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Finalizamos a leitura de mais um dia. Esses capítulos de Isaías mostram que mesmo quando o povo insiste em se afastar de Deus, ele continua oferecendo luz no meio da escuridão. Jesus é essa luz. A pergunta que fica é: onde está a nossa confiança? Que hoje a gente escolha confiar no Senhor, mesmo quando tudo parecer abalado. Amanhã tem mais leitura, te espero aqui. Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz do nosso Deus.